Quem não conhece o seu passado não consegue viver bem o seu presente e trilhar o seu futuro. Revirei o Brasil. Revirei todos os cartórios, comecei essa jornada em 1990. Com o passar do tempo, eu fiz o processo dela, ela foi com o meu filho para a Itália, na época que era permitido o reconhecimento presencial. Chega na Itália, cadê o advogado que eu contratei? Você não vai me pagar nada. O meu serviço fica em gratidão a todo o aprendizado que eu tive durante essa jornada. O que eu vejo hoje, as pessoas começaram a valorizar mais as suas histórias. Começando mais um episódio de O Backstage. Você sabe que a gente sempre traz aqui assuntos que têm a ver com as nossas vidas profissionais, vidas pessoais, aquilo que impacta as nossas decisões, aquilo que nos forma como pessoas, como profissionais. E hoje eu tenho um convidado especial aqui que a gente vai falar das origens e quanta influência isso pode exercer aonde a gente está hoje. E ouvir histórias e também entender um pouquinho mais de como que funciona a nossa, a nossa formação como família, a nossa formação como sociedade. Eu recebo aqui hoje um amigo, Mauro Elias, e que Elias a gente acabou de falar agora. Elias aqui no Brasil é sobrenome, mas Mauro Elias é um nome composto. Verdade, boa tarde a todos. O meu Elias, no caso, é um nome composto. Olha só, então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a nossa identidade como nome. Muitas vezes ela está linkada com um país de origem ou com uma situação, com uma família, com uma história que a gente nem imagina que nos trouxe até aqui. E eu tenho certeza que teve uma vez que, quando eu encontrei o Mauro, eu passaria lá horas e horas ouvindo, porque o cara começou a descobrir toda a minha árvore genealógica, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas também em relação a isso. Ô Mauro, aqui a gente vai bater um Sim, papo e entender não só dessas origens todas, mas também conhecer um pouquinho mais sobre como você. começou tudo Como isso, começou né? tudo isso? Vamos Vamos lá, lá. a gente começa por agora. O que o Mauro hoje faz, o que o Mauro hoje oferece aqui para... Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês por essa oportunidade. É sempre um grande prazer falar sobre as nossas origens, né? E eu vou fazer um breve relato de como começou tudo isso. Na realidade, eu nasci em uma família, até então, onde eu tinha conhecimento que eu era descendente de libaneses com franceses. Esse era o meu histórico do lado materno. E então, do lado paterno, eu sabia que tinha portugueses e sabia que tinha italianos. E eu sempre fui muito curioso com relação à minha história, né? Eu participava de uma filosofia de vida, onde nós tínhamos uma busca muito grande e incessante pela ancestralidade, pelos antepassados, por conhecer as histórias, por honrar os antepassados e honrar Uhum. as nossas raízes e as nossas origens. Mas isso só como curiosidade em si? Isso Ou tinha alguma ligação com alguma tinha coisa? um fundo filosófico religioso por Tá, conta da fé que eu pertencia na ocasião, que nós tínhamos cultos de elevação à ancestralidade, tá. aos antepassados, que era desta época, mas foi algo que se tornou um hobby, né? A minha formação enquanto profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, e muito cedo eu comecei a trabalhar no segmento automotivo. Então, assim, nada Nada a ver. nada a ver com
com genealogia, com história de ancestralidade, com história de antepassado, com nada disso. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da carreira, que eu comecei na primeira concessionária, eu tinha 13 anos de idade e trabalhei de 1988 até 2016 em concessionária de automóveis de alto padrão. Eu entrei em concessionária como preparador de carros novos, lavando o carro, preparando a revisão de entrega e saí de concessionária como gerente geral, inclusive 2 delas aqui na região de Alphaville. Mas eu vinha desde a década de 90, eu sempre tive uma vontade, um desejo muito grande de viver fora do país, de viajar, de conhecer outros ambientes, outros lugares. E eu tinha a história de uma bisavó francesa, até então nascida em Marseille, na França. E a documentação que eu tive acesso através de um tio-avô, eu tinha a carteira de estrangeiros dela, mostrando que ela era de Marseille, do dia tal, mês tal, ano tal, eu tinha o nome dos pais dela, eu tinha o nome de... Tinha todo o histórico, mas como ela nascida em Marseille. Revirei o Brasil. Revirei todos os cartórios, comecei essa jornada em 1990, fazendo a minha genealogia. Nos anos 2000, foi a minha primeira viagem assim para fora, em 2000 mesmo, 99, 2000, e aí eu me encantei com o que eu vi, com as possibilidades que tinham, não desmerecendo e desvalorizando o país no qual eu nasci, mas assim, aquele espírito muito livre no sentido de querer mais, de conhecer mais. E assim eu fui até o ano de 2020, com uma árvore genealógica do lado do meu pai, com descobertas assim enormes do ponto de vista do lado português, do lado espanhol, onde a história, depois mais à frente a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, mas eu descubro que meu pai vem de uma origem de judeus sefaradi, ou sefarditas, que vem a ser os novos cristãos, né? Do lado da minha mãe, eu tinha ali a bisavó francesa, nascida em Marseille, documentos comprovando isso, mas eu nunca achava o casamento dela para poder fazer a investigação como eu tinha que realmente, de fato, fazer. Eu tinha uma certidão de casamento que aparecia Deus, estava toda apagada, tinha a qualificação dela se casando com meu bisavô, e ali tinha um D apagado com e us no final, o nome do cartório. O que estava legível era a qualificação dela, a qualificação dele, e embaixo a assinatura do oficial daquela certidão. Eu sempre tive uma memória bastante fotográfica, então eu deixava aquilo na minha mesa, né? Falava, um dia se eu me deparar em algum cartório e ver, durante alguma pesquisa, essa assinatura eu vou reconhecer, né? Mas, enfim, eu vou até os anos de 2020, voltando um pouco, com o segmento automotivo. Comecei, como eu disse, em concessionárias de alto padrão como preparador de carro, passei a lavador, vendedor. Durante a carreira como vendedor, eu tive assim, diversos prêmios na área, viajei muito, o que aumentou ainda mais o meu desejo. Então eu fui para diversos países europeus, do continente africano, de tudo por conta de premiações. Aí depois gerente de vendas, gestor de concessionária, até que em 2016 eu saio e vou para a carreira solo, monto a minha própria loja de automóveis importados. 2016, maravilhosamente bem, 2017, tudo excelente, 2018, 2016 para 2017, eu faço o processo, começo a pesquisar, porque até então eu não tinha noção do conhecimento que eu já tinha em genealogia. Eu já tinha uma árvore construída do lado do meu pai com mais de 20 gerações. E isso eu fui me dar conta que ao longo de mais de 25 anos eu vinha construindo isso e que se tornou um hobby.
Voltando um pouquinho, em 2013 eu faço o primeiro processo, a busca de documentação da minha esposa, que é um dos nomes que a nossa empresa leva, que eu já falo mais à frente. A família Benini. E aí ninguém achava documento nenhum, não sabia muito bem de onde era, eu começo a pesquisar e acho tudo. Encontro toda essa documentação e nós começamos, então, o processo da Ana Paula através da família dela. Com o passar do tempo, eu fiz o processo dela, ela foi com o meu filho para a Itália, na época que era permitido o reconhecimento presencial. Chega na Itália, cadê o advogado que eu contratei? O advogado sumiu com a documentação e sumiu com o dinheiro. Nossa. Ela me liga, eu falo, vai para um hotel. Né? Vai para um hotel e eu vou preparar toda a documentação, vou falar com quem me indicou e a gente vai fazer esse processo, porque você já está aí. Ela vai para um hotel, eu encontro outra indicação, outro advogado. Iniciamos o processo tudo de novo. Falei, eu quero acionar este advogado. Não, não tem como você acionar o advogado, porque aqui, para você acionar um colega, nós cobramos o valor de causa para isso. Ao invés de você acionar o colega, eu faço o seu processo da mesma forma. Tá bom. Montamos a documentação tudo de novo, fizemos o processo tudo de novo. 3 meses e 5 dias a dona da casa, na porta da casa que ela está hospedada com meu filho. Você fez o processo e ela na Itália. E ela lá. E eu mandei tudo de novo. Só que ninguém me explicava por onde começa, qual é o passo a passo, qual é a documentação de fato necessária, qual é o padrão de cada documento. Tudo tem um padrão, tudo tem uma forma de você montar a documentação, de você fazer com que aquele documento brasileiro seja validado. Sim. E atenda às premissas daquele país. Então foi assim, muito de erros e acertos. E você não tinha uma inteligência artificial como você tem hoje para te assessorar em uma série de detalhes e informações em que você busca e pelo menos tem um norte ali numa resposta de você aperfeiçoar aquilo e entender se está de acordo ou não. E assim foram 5, 6 retrabalhos até entender como funcionava, refeito o processo, mando. 3 meses e 15 dias depois, batem na porta. Olha, não consigo falar com o seu advogado, ele não pagou o aluguel, a senhora precisa desocupar a casa. Liga para o advogado, cadê o advogado? O segundo? O segundo. Puta. Caiu no mundo. Então, nesse momento, eu falei, não tenho o que fazer. Volta. Porque da segunda vez, você imagina você custear 2 pessoas na Itália, fazendo um processo com um custo de um processo que você teve que fazer vários retrabalhos, remitir todos os documentos, refazer todas as apostilas, refazer todas as traduções, envio de DHL, tudo, e você perder pela segunda vez. Pela segunda vez, eu já tinha vendido em 2013 um carro 2010 para fazer o processo. E aí criou aquela dor, assim, de você imaginar, falar assim, puxa vida, eu fiz tudo tão direitinho, a gente pesquisou, o mais difícil encontrou e aconteceu isso. E agora? Agora não tem jeito, volta, só que eu vou entender como que funciona isso. Dessa dor você falou... Então, dessa dor eu falei, não, tem um mercado aí, de uma forma que assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e que eu sempre tive faz parte da minha essência, que é o quê? Quem não conhece o seu passado não consegue viver bem o seu presente e trilhar o seu futuro. É um sentimento que eu tenho, eu sempre fui muito ligado à questão família, às raízes, a tudo isso. Por quê? Eu comecei a fazer pesquisas para a família, para amigos. Poxa, a Ana Paula falou que você achou o documento dela, da família dela, um documento que faltava. Tinha a maioria dos documentos, mas faltava 1, 2 documentos. E você encontrou. Você não quer me ajudar? E aí eu, de uma forma assim, voluntária, eu comecei a fazer esse processo de pesquisa, eu comecei a montar processos, só que a minha atividade principal era o automóvel, aquilo era um hobby, né? E eu fazia o melhor que eu podia.
Só que eu fui algumas vezes, voltei, conheci pessoas sérias, como conheci pessoas não sérias, como existem profissionais sérios e não em todos os segmentos, e que isso não seja algo para se generalizar em termos de advogado, de administrador, não é isso, né? Nós temos várias índoles em vários Uhum. segmentos. Mas eu fui e entendi como que funcionava tudo aquilo. E entendi o quê? Que além de você ter uma parceria certa, você precisava ter alguém para te representar como cidadão europeu. Porque independente de você ter o sangue e você ter o direito ao reconhecimento da sua cidadania, você não tem direito naquele país para reivindicar nada enquanto você não for. Enquanto não é. Então, o que acontece? Aí segue-se a vida e vai 2016, 2018, eu crio condições, já com vários processos realizados para parentes, amigos, já entendendo tudo, mando ela de novo, ela vai com o meu filho e concretiza o processo de reconhecimento da tão sonhada cidadania, Cidadania. né? E ela retorna. Quando ela retorna, eu já começo a... Foi quando eu tô ali, já tinha saído do segmento automotivo, estava com um escritório na carreira solo, com a Nassif Motors, que era a empresa que eu tinha na época, que era uma loja de automóveis no segmento premium. E ali eu já começo a ter uma atividade mais profissionalizada. Todos os processos aprendidos ao longo de mais de 30 anos no segmento automotivo, com gestão de concessionária, Uhum. com padrões no sentido de planos de quantitativo e planos de qualidade, de averiguação, de qualitativo, de quantitativo, de tudo aquilo na parte da gestão, dos KPIs, eu pego e começo a empregar, além de empregar isso no segmento automotivo que eu atuava, eu emprego também na Benini e Donato Cidadania Italiana, que até então ela não tinha o nome Benini e Donato. Era o Mauro Nassif, a Ana Paula Benini, não tinha o nome ainda, Benini Donato, mas já nascia ali uma empresa em cima dessa ferida que eu contei para vocês. Aí o tempo vai passando e uma pesquisa aqui, um processo ali, outro processo ali, o processo da Ana Paula já feito. Nós começamos a representar essas pessoas, esses amigos, esses clientes, como já cidadãos europeus, né? No caso, a Ana, Porque a Ana Paula, já porque ela já tinha. tinha. Então, uma coisa é a Ana Paula como cidadã italiana, assinar um contrato com um advogado ou uma advogada italiana para representar um descendente iuris sanguinis. E outra coisa é esse descendente assinar direto. Por quê? Porque esse descendente ele ainda não tem o reconhecimento, ele não tem como reivindicar os direitos dele se aquele advogado ou aquela advogada, né, vira sumir com o processo dele, que é o que aconteceu com os nossos processos. Então a Ana Paula, na ocasião, já como italiana, podia fazer isso. Eu falei, então agora nós temos a segurança de que podemos prestar esse trabalho. Aí vem 2019, final de 2019, abril de 2019 eu faço uma cirurgia, passo por um processo de saúde meio delicado, e faziam 3 anos praticamente que eu não via meus filhos, e aí eu falo assim, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou encontrar meus filhos. Fui para os Estados Unidos, fizemos uma viagem de 28.800 milhas, em 3, de carro, conhecemos 38 estados americanos, e foi aquela coisa assim que eu sempre quis viver, de ir para fora, né? Voltei com aquilo mais pulsante dentro de mim ainda. Quando chego aqui, eu chego em setembro, eu falei, agora nós vamos fazer isso na Itália. A Ana conhecia, já tinha ido. Eu não tinha ido ainda. Olha só, você preparou tudo, fez Para tudo, ela, para o tudo filho, funcionando.
Mas você Não não conhecia. conhecia. Por quê? Eu falo que a questão da genealogia e da cidadania, dos processos que nós atendemos hoje dentro da Benini Donato, cidadanias hoje, não mais só cidadania italiana como começou, é algo que assim mudou muito a minha vida do ponto de vista de olhar para fora, né? Porque antes era só trabalho, 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 trabalho. Hoje tem muito trabalho, não tenha dúvida disso. Tem dias que eu vou dormir às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, porque eu me comprometo a encontrar um documento de um ancestral, de um antepassado de alguém, que nem agora que a Espanha está no prazo para finalizar no dia 21 de outubro. Imagina a quantidade de pessoas que tem querendo encontrar um documento do seu antepassado. Então, nós estamos na força-tarefa para encontrar isso. Aí você acaba trabalhando demais, mas como eu dizia, foi algo que me deu a oportunidade de conciliar a questão do trabalho com a viagem, porque você vai lidar com advogados na Itália, você vai lidar com advogados na Espanha, você vai lidar com advogados em Portugal, você vai lidar com advogados hoje nos Estados Unidos. Então a gente acaba unindo essas coisas. Mas aí eu falo, vamos conhecer, eu quero ir para a Itália. Aí eu peguei, fui com a Ana Paula para a Itália, 45 dias, e fiz a Itália de norte a sul, de leste a oeste, e fui conhecer a Itália inteira também. Então eu já tinha vindo de uma viagem de 28.800 milhas e fui para uma outra viagem enorme para a Itália, para conhecer a Itália. E chegando na Itália foi uma emoção muito grande para mim, sabe? Totalmente diferente, não desmerecendo, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque às vezes é mal interpretado, não desmerecendo, mas não foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu cheguei na França. Quando eu falo de sentimento, é identificação mesmo, é aquela coisa de você chegar em um lugar que você fala, eu pertenço a isso, eu faço parte disso aqui. Alguma coisa me conecta com isso. Ao ponto de você... Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, muita gente aqui vai entender, mas ao ponto de você se emocionar, ao ponto de chorar. De você chegar em lugares que você... Tem uma conexão que uma você não... conexão, uma espécie de um inexplicável. déjà vu, assim, que você fala assim, tão grande é meu amor pela França também, que vocês viram o déjà vu, né? E aí, o que acontece? Aí eu saí dali, eu ouvia histórias do lado do meu pai, que tinha italiano, e ouvia também alguma coisa do lado da minha mãe, mas não tinha nada de documento. E se tinha alguma coisa lá da minha mãe, minha bisavó era francesa, nascida em Marseille. Como que poderia ter alguma coisa pelo lado da minha mãe? Se ela era francesa, nascida em Marseille. Meu bisavô era libanês, nascido em Rachá El Fakour, no Líbano. Então não tinha Não da tem, onde, né? Porque se ela era nascida na França, o pai, assim, dentro da limitação de conhecimento da época, o pai é francês, a mãe é francesa, né? Então tá. Aí chega 2020, eu ali com o escritório. O que vem em 2020? pandemia. Final de 2019 começa, 2020 eu pulei um pedacinho aí. Eu tinha, além da loja de automóveis, uma empresa que chamava-se Octane Obra e Arte, que trabalhava com designer de interiores e arquitetura de interiores. Então eu pegava uma sala comercial, o meu foco era sala comercial, eu recebia do cliente a chave com uma sala comercial crua e entregava chave na mão 100% montada. Imagina o que aconteceu na pandemia. Essa empresa extinguiu. E como começou essa empresa? Quando eu montei o meu escritório, que era a loja de automóveis, que foi um negócio assim, bastante inovador, foram 2 salas comerciais que eu montei um escritório de alto padrão e eu tinha os automóveis no estacionamento do prédio. Então funcionava um site, uma loja, um administrativo, um comercial, um financeiro, o atendimento ao cliente, um lounge para atender o cliente, a TV com um home theater,
com conexão para ligar para a concessionária do modelo do carro que ele queria, para ele ver o carro acelerando, o carro vinha de plataforma, entregava, então era um negócio totalmente novo. E aí, nessa época, os clientes viram a sala como ficou, que ficou super bonita, até por conta do trabalho que eu executava em concessionárias. Um dos trabalhos era o acompanhamento de readequação do guide da concessionária com os padrões internacionais das marcas que eu representava na época, que mudavam a cada 4 anos, geralmente. Então já tinha essa experiência de obra, o escritório ficou legal e os clientes começaram. Pô, quem fez? Falei, eu fiz. Eu que fiz essa sala. Mas foi muito rápido, ficou muito legal. Não quer fazer para mim? Faço. E assim nasceu a Octane Obra e Arte na época. Que aí ela acaba em 2022, eu levei até 2022 mais ou menos, mas na pandemia o foco era a parte de escritórios. E eu falei, e agora? Automóvel ficou muito aquecido, a dificuldade para quem trabalhava com compra e venda de automóveis no segmento premium, em qualquer segmento, era comprar os seminovos. Por quê? Faltava o 0 quilômetro, o seminovo estava acontecendo o quê? O seminovo começou a virar a moeda que todo mundo queria, né? E o preço começou a aumentar, você não conseguia mais ter margem para comprar. A Octane Obra e Arte acabou. E agora? Aí em casa, conversando com a minha esposa e com um amigo, minha esposa vira e falou assim, como assim e agora? Quantos processos de cidadania você acha que você já fez? Entre família, amigos, parentes, e que não é algo que você já profissionalizou bastante, já imprimiu várias coisas do aprendizado, mas não é uma coisa que você tá com um site, que vocês... Eu falei, é mesmo, né? Ela falou, você sabe fazer isso, você pesquisa, você tem a sua árvore genealógica há mais de 30 anos aí, vamos montar um site, vamos fazer isso, tal. Tá bom. Aí eu começo a divulgar. Aí um grande amigo meu, o Rafael, Rafa, se você estiver me vendo aí, obrigado. Pega e fala assim, eu faço o site. Aí, mas e agora? Qual que é o nome? Que nome que eu vou dar? Aí eu pensei em um nome, que eu não posso falar aqui. Quando eu fui ver, já existia esse nome, né? Já existia esse nome. Eu falei, não, esse nome não pode. Nesse meio tempo, eu sou contratado por uma cliente, indicado de um amigo da época do automóvel, para atender uma cliente que a avó dela, uma senhora já, havia se casado em 1902 para pesquisar os documentos dela, que ela queria achar um casamento dessa avó dela em 1902 em Pirapora do Bom Jesus. O que te lembra isso? Lembra lá atrás quando eu falei da certidão que eu tinha de casamento? Sim. Da minha avó, que tinha Bom o finalzinho? Pois bem, estou eu lá procurando, com os acessos que nós temos de organizações de genealogia, dentro de todos os arquivos oficiais, mais permitidos para consulta, neste cartório que ela me disse que era Pirapora do Bom Jesus, que a avó dela tinha casado em 1902. Minha bisavó se chamava, que eu tinha conhecimento, Leona Raquel Nassif, por conta do nome do meu bisavô Nassif. O nome primeiro dela de nascimento era Donato. O pai, por sua vez, chamava-se Ângelo Donato. A mãe chamava-se Carolina Caperge, eu tinha nos documentos. Tô eu lá fazendo a pesquisa da avó dessa cliente, aí eu me deparo com Leone Raquela
Donato. Op, Filha italiana, filha legítima de Angelo Donato e Carolina Capesci. Falei, não, é muita coincidência. Bom, o que eu encontro ali? Eu tinha o conhecimento, já era história antiga de família, a gente tinha conhecimento. A minha bisavó foi casada em primeira núpcias. Imagina isso, uma mulher em 1902 se casou pela primeira vez com um artista que ele pintou os vitrais de uma capela no interior de São Paulo, que eu não sabia qual era. E que ao término dessa obra, ele terminando essa obra, ela já tinha um filho, ele morreu eletrocutado. E que ela comprou o enxoval dela na loja do meu bisavô, que era em frente a esse local. Que onde era? Pirapora do Bom Jesus. Detalhe, a certidão de casamento da cliente que eu procurava, da avó da cliente, era 4 ou 5 certidões depois do casamento da minha bisavó. Então é o tipo da coisa que é assim, eu acredito muito que nada, absolutamente nada nesse mundo é por um acaso. Tem uma frase que a minha irmã fala muito, eu já ouvi de muitas pessoas, mas a minha irmã Patrícia fala muito, que é: uma folha não cai da árvore se não for pela vontade de Deus. E eu penso que toda aquela dinâmica ao longo da carreira, ao longo das pesquisas, tudo o que eu passei em termos de perder 2 vezes na Itália, para aprender como era da forma certa, para poder ir, voltar, conhecer novas pessoas, conhecer mais pessoas, entender o processo, aquilo tudo, na minha opinião, já era uma preparação do ponto de vista divino para que eu tivesse a minha outra grande oportunidade da minha vida, que além de fazer algo que eu amo muito, de poder possibilitar isso para as pessoas, né? Porque hoje eu posso te dizer que além de um trabalho, é algo que você muda e tem como mudar muitas vidas, né? Eu tenho assim vários casos de pessoas que trabalhavam em países no terceiro setor que tinham uma descendência, nunca tinham tido conhecimento disso, nós fizemos o processo, a pessoa foi reconhecida como cidadã italiana, ou como cidadã espanhola, ou como cidadã portuguesa, enfim, e hoje está numa condição de vida super diferenciada, super boa, saiu daquela condição que tinha, mudou de fato a vida. E aí eu encontro ali, como eu estava te falando, o casamento da minha bisavó com o primeiro marido dela, que aí eu lembro da história que ela ficou viúva, que quando ela comprou o enxoval, ela comprou o enxoval para se casar com o primeiro marido na loja do meu bisavô. E ele se apaixonou de pronto por ela. E falava para ela: não casa com esse italiano que Raquel não vai ser feliz, casa com Jorge. Bom, pela fatalidade que houve, né, foi uma fatalidade, mas o libanês acabou convencendo. Rapaz, que fé desse libanês. Põe no lápis. Aí o que acontece? Só que você começa a analisar os documentos, aí eu começo a investigar. Falo, pô, mas minha avó nasceu em Santana de Parnaíba. Como que eu não lembrei disso? Como que eu não pesquisei ao redor, né? Aí eu pego e começo a ver. Aí eu acho o casamento de fato da minha bisavó com o meu bisavô, porque aquele que eu achei era do primeiro casamento dela. Aí lá tá falando quando ela ficou viúva, de quem ela ficou viúva, o filho que ela tinha, e contando a história. Aí eu vou para Santana de Parnaíba, eu queria achar o óbito do italiano e o óbito da italiana, que os 2 pais eram italianos. Aí eu vou para Pirapora do Bom Jesus, vou para Santana, não acho nada no sistema. Aí eu vou para dentro do cemitério de Pirapora do Bom Jesus. Fico lá uma semana vasculhando livro,
Nada. Aí eu vou para dentro do cemitério de Santana de Parnaíba. Ali eu fiquei quase um mês. E pesquisa. Aí eu acho um óbito de uma tia bisavó. E esse óbito, que é importante, todo mundo que está nos vendo entender isso. Os documentos contam histórias. Aquele óbito, ele era muito bem feito. Ele estava o nome dela como falecida, o nome do marido que já havia falecido, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos avós, fazia referência que os pais eram italianos, falecidos em Santana de Parnaíba, já falecidos, era muito completo. Uhum. Eu saio com uma foto daquilo de dentro do cemitério em Santana de Parnaíba. Conhece ali a região? Não, nunca fui Você ali. atravessa a rua, praticamente, você desce um pouquinho, atravessa a rua, é o cartório. E falei para a menina, chama Mari. Mari, ó, coloca aí no seu computador, mas você coloca assim, ó. Ângelo Donato, Carolina Capesce, assim. E fui falando. E dá o enter, porque o sistema, se você não colocar todas as informações, ele não vai te entregar tudo que você precisa. Sistema, às vezes, um pouco ultrapassado e tal, né? Quando ela deu o enter, a tela fez assim, ó. Blu, 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 blu. Falei, abre esse, o primeiro documento, óbito de Ângelo Donato. Ângelo Donato, mais ou menos 70 anos de idade, de nacionalidade italiano, nascido em Orsomarso, província de Cosenza, Calábria, no dia 28 de abril de 1854. Cara, eu tremia, que você não tem noção. Eu tremia que você não tem noção. Aí já entra em contato com o pessoal que faz busca, me vem a certidão original dele. Que aí já vem de lá, né? É. Aí eu pesquisa, vai... Próximo documento que abriu, nascimento da minha avó, dos meus tios, isso, aquilo, um óbito, um comunicado, um óbito de alguém, um casamento de um dos meus tios, mas falando que a mãe era falecida em Pirapora do Bom Jesus no dia tal. Aí eu acho esse óbito. Só que no óbito falava que eles eram casados na Itália. Um detalhe que eu pulei aí. Eu procurava certidão na França e não achava. Só que aí qual que era o desafio? A minha bisavó nasceu na França. Eu tinha que descobrir a certidão de nascimento da minha bisavó em padrão internacional para transcrever essa certidão na Itália, para depois sim eu fazer o pleito do meu reconhecimento, do meu processo. Faltava o nascimento da minha bisavó e faltava o casamento dos meus trisavós, do Ângelo e da Carolina. Aí eu sei que eu descobri um site francês e comecei a pesquisar. Isso foram mais de 9 meses. Eu dormia e acordava na frente do computador. Até que um dia eu acho Raquela Donato e Celestine Donato, gêmeas. Falei, nossa, que interessante. Pai, Ângelo Donato, mãe, Carolina Capesce. Falei, peraí, mas minha bisavó não era gêmea. Aí eu vou ver os óbitos. As duas morrem. Uma morre 1 ano e 5 meses depois e outra morre... Uma morre 1 mês e poucos dias depois, outra morre 1 ano e poucos dias depois. Aí eu entendo, na genealogia, como vários casos que a gente vê, que eles repetiam o nome dos filhos mortos. Então, por exemplo, lembra que minha bisavó, quando casou, tinha o primeiro filho? Eu achei o primeiro filho dela mesmo, de março, faleceu em dezembro de 1905. Tá. De 1900, perdão. 1900 e... Agora as datas eu não vou ter certo, mas é mais ou menos assim. Imagina que um nasceu em dezembro, morreu em dezembro. O outro nasceu em março. O nome do que nasceu em março, 3 meses após a morte desse aqui, recebeu exatamente o mesmo nome. Então é muito comum em família de
italianos, eles repetirem o nome. Mais uma coisa que me chamou mais a atenção foi o fato dos gêmeos, porque eu era gêmeos. O meu irmão, no caso, não nasceu, só eu nasci, né? Então aquilo foi para mim uma coisa assim muito significativa, né? De você pegar. E que é muito comum também em linhagens e descendência de italianos. Bom, aí eu encontro o nascimento da minha bisavó na França. Eu tinha como 1878. Não, eu tinha 6 de janeiro de 1878. Na verdade, era 23 de julho de 1886. Ela nasce na França. No documento dela, está escrito que os pais eram italianos. Aí você começa a estudar um pouco o movimento da história, o que você entende? Que a Itália, quando ela começa a entrar no problema da subsistência, o europeu ele fazia o quê? Ele só vinha para a América do Sul quando ele não tinha mais nenhuma condição e possibilidade. Era a última opção. Era a última opção. No caso da minha família, como até as tradições e origens da Calábria é muito comum o calabrês, era calçolaio. Calçolaio é o sapateiro. Ah, tá. Então era ou calçolaio ou alfaiate, né? Então o que eles fizeram? Eles foram para a França. Tentaram a França primeiro, antes de vir para o Brasil. Só que o Ângelo Donato, ele vai para a França sozinho. Aí eu já vou te explicar como que é a descoberta. Aí eu encontro o quê? O casamento na França, em Marseille. Pela qualificação do casamento. Ângelo Donato, italiano, nascido em Orsomarso, província de Cosenza, Calábria. Residente e domiciliado em Marselha, na rua Kleber, número 45. O que eu estou falando aqui, gente, não é que eu estou chutando, não, é o que é. Que a cabeça foi muito tempo em cima disso e eu gravei. Caroline Capesci, filha italiana, nascida em Calvello, Potenza Basilicata, filha legítima de Luigi Capesci, italiano, este residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, e Amália Pepe, residente e domiciliada em Marseille. Só que o que acontece? Ela, na qualificação, não estava qualificada como residente e domiciliada. Ela estava qualificada apenas como domiciliada em Marseille. Então isso é levado muito a sério fora. No Brasil, a gente não leva muito a sério a questão da residência e do domicílio. Aí eu puxando pesquisas, o que eu percebi? O meu tetravô, desse lado da Carolina, ele foi para os Estados Unidos, a mulher foi para... Ele era alfaiate, foi para os Estados Unidos nos anos de 1880, ele ficou com todos os filhos. E ela foi para Marselha. E eles iam um visitar o outro. Ou ela ia para os Estados Unidos, ou ele ia para Marselha, e os filhos vinham e voltavam, vinham e voltavam. Então, pelo jeito, pelo que os documentos contam, numa dessas idas que ela conhece o Ângelo e se casam. E Marselha foi uma colônia muito grande de italianos, principalmente do sul da Itália, da Calábria. Aí nós temos o quê? A descoberta dos nomes, né? Aí vem o sobrenome Donato, aí vem o sobrenome, além do Donato Capesci, que era Capergi, aí vem o Capesci, aí vem o sobrenome Pepe, aí vem o sobrenome Sabatino, e aí começa a vir mais coisas. Aí eu vou para a França, pego essa certidão de nascimento, levo para a Itália essa certidão para quê? Para transcrever a certidão no padrão, a certidão no padrão internacional francesa, para transcrever essa certidão no padrão
italiano, para que ela fosse Uhum. transcrita como italiana, para eu entrar com o meu pedido, né? Eu poderia entrar direto com a certidão francesa e só com a certidão do pai dela, mas eu falei, não, eu quero transcrever o nascimento, o casamento, eu quero que a história fique aí contada. Quando eu chego lá, o cara volta para mim assim, olha para mim e fala assim, não vou transcrever não. Sabe por quê? É um dos poucos que já está transcrito. Como assim? Falou, em 1886, quando ela nasceu, ele foi no consulado italiano da França, mandou traduzir, mandou transcrever o nascimento dela aqui. Quando ele casou em 1881, ele foi no consulado novamente, mandou traduzir, mandou transcrever aqui, já tem Já tá todas as aqui. transcrições. Então, meu trisavô, lá em 1880, fez o que eu faço hoje. Olha só. Sabe? Então é assim, você começa a entender que tem uma meio parábola que se diz, né? Que filho de lenhador, lenhador é, né? Você vê as características das pessoas, as pessoas elas têm as mesmas características. Eu nunca me imaginei na minha vida fazendo algo que não fosse trabalhar na área comercial com automóveis de alto padrão. Foi onde eu atingi, naquela ocasião, o ápice da minha carreira, né? E a vida foi me mostrando, e pelo empreendedorismo, pelo espírito empreendedor, e aberto a entender o que o universo estava clamando também, eu costumo dizer isso, o que o universo estava clamando, né? E aí nós, então, temos os nomes. E aí eu sempre, de forma hierárquica, que eu gosto muito e respeito muito a questão da hierarquia das coisas, falei, não, o antepassado mais antigo e mais velho é o da minha esposa. Então o primeiro nome vai ser Benini, o segundo vai ser Donato. E aí nasce a Benini e Donato Cidadania Italiana. Italiana. Aí começou assim, eu comecei já com mais de 100 processos que eu não tinha noção do que eu já tinha. Olha Né? só. E aí, 2020, aí vai ali 21, 22, aí começam a aparecer pessoas para fazer processos de reconhecimento de cidadania, de pesquisa, isso, aquilo. No entanto, na hora que eu vou pesquisar, eu identifico ali que ou tem uma interrupção na linha de transmissão, que vai, de forma legal, impactar o processo e inviabilizar o processo. Uhum. Eu não vou ser leviano de levar adiante esse processo e a pessoa fazer um investimento e perder o seu dinheiro. Eu falo, olha, por essa linhagem não dá. Por quê? Por exemplo, os italianos vinham, por exemplo, para a fazenda de café, para trabalhar em São Carlos, um exemplo. Numa fazenda de café em São Carlos. Ali estavam eles trabalhando. Nascia um filho. Só que, mesmo antes de nascer esse filho, eles não casaram. Por quê? Quando eles saíram da Itália, muitas vezes eles não trouxeram todos os documentos. Eles tinham uma declaração, um passaporte, mas muitas vezes não tinha a certidão. E na época, apesar de ser tudo declaratório, eles não casavam. Eles casavam, por exemplo, no religioso, numa fazenda. Só que uma fazenda era uma capela. Tá. O padre ia, passava ali naquelas capelas, fazia os casamentos e levava certidões. Para onde foram essas certidões? Não tem. Aí, esse italiano, passados, ele ia lá no caderninho, né, e anotava. Exemplo, Raquela Donato, nascita, a data, dia, a hora, tudo. Passava ali 3 anos, alguém da fazenda estava indo para a cidade. Falou, faz um favor para mim, você vai no cartório? Ele tinha dificuldade da fala. Teve épocas no Brasil que os italianos foram proibidos de falar o italiano e dialetos, né? De tamanha era a quantidade de italianos que tinham, e teve meio que uma pressão no sentido de abafar Sim. a cultura, né? A fala, tudo.
Porque se você for analisar hoje, muitos dos nossos costumes, independente de nós termos um direito romano, de nós termos uma série de detalhes, mas o porquê dessa influência, né, toda, de várias palavras, de tudo, Sim. por conta da quantidade de imigrantes e de descendentes de italianos que nós temos no Brasil. O último censo apontava 35 milhões de ítalo-descendentes, Oh. mas ultrapassa 40 mil. E só para não perder, aí eu estava falando para você da pesquisa, o cliente vinha, aí tinha uma interrupção dessa. Por que interrupção? O italiano não casou, o filho nasceu, ele anotou no caderninho, passou 2, 3 anos, o filho desse, um funcionário da fazenda, um amigo desse italiano, ia para a cidade. Aí ele falava assim, você pode registrar meu filho? Tá aqui a data que ele nasceu, isso, aquilo. Chegava lá na hora de registrar, o italiano não era casado. Pelo Código Civil da época, esse filho era ilegítimo. Então, na hora que ele declarava o nascimento do filho, nasceu Giuseppe, por exemplo, Donato. Não pode ser Giuseppe, é José. Não pode colocar o nome Giuseppe, porque teve uma época que foram proibidos os nomes e os nomes foram traduzidos. Então, Giuseppe, José, Giovanni, João, Domênico, Domingos, Pietro, Pedro. Uma forma de já cortar um pouco dessa Sim, influência italiana também, aqui. né? Nessa ocasião. Aí você tem ali, você tem uma situação, 15 de novembro de 1889. Acho que é isso, dá uma confirmada aí um Google, mas acredito que é isso. Acho que eu não estou tão enganado sim. Proclamação da República. Um dos primeiros atos da Proclamação da República Brasileira, qual foi? Todo e qualquer cidadão estrangeiro residente em solo nacional deve se apresentar e informar qual é a sua opção de nacionalidade. Se ele quer permanecer como nacional da sua pátria ou se ele quer se naturalizar brasileiro. Se não o fizer no prazo de 6 meses, será tacitamente considerado cidadão desse país. Por quê? Acabou de nascer a República. O que eles queriam? Quanto mais cidadão, melhor. Quantas pessoas que estavam dentro da fazenda que mal falavam o italiano, que eram proibidas de falar o italiano, tinham o conhecimento e a habilidade de escrever uma carta dizendo que queria continuar sendo italiano? Nenhuma. E isso é conhecido não só para os italianos, como para os espanhóis, portugueses, todos os imigrantes, como a grande naturalização, que foi a naturalização tácita, né? Só que você encontra pouquíssimos casos de estrangeiros que se naturalizaram por conta de quererem prestar um concurso público, por conta disso, daquilo. E aí eu me deparava, a gente começou a falar disso, por quê? Porque eu estava falando como surgiram as outras nacionalidades dentro do que até então era Benini, Edonato, cidadania italiana. Aí eu me deparava com uma situação dessa, de um italiano que se naturalizou. Só que eu, durante a pesquisa, e isso como uma questão pessoal, eu não busco só aquilo que eu preciso. O que eu encontrar de raízes ali, eu vou guardando e vou alimentando um banco de dados genealógico. Aí, geralmente, no Brasil, as pessoas recebem o patronímico. O nome predominante é o do pai. Sim. Não é o da mãe. O da mãe é o nome do meio, mas teve época que sempre era o do pai, o da mãe era suprimido. Então, se a pessoa é um descendente por parte materna, você perde essa história contada se você não subir muito. Mas aí dentro dessas pesquisas, o que eu percebia? Eu percebia que ele tinha ali alguma interrupção, algo que inviabilizaria o processo do reconhecimento da cidadania italiana, mas eu achava ali um guerreiro, um espanhol, por exemplo, né? Ó, não tem, mas você tem um guerreiro aqui de espanhol.
Ou eu encontrava um Almeida, ou eu encontrava um português, mas de encontrar o documento de fato. Então, assim, nessa época, ó, tá fechado a cidadania espanhola, porque quem não reconheceu enquanto menor de idade Uhum. não tem direito, mas não tinha o quê? Não tinha a lei da memória democrática, que foi aprovada em 21 de outubro de 2022, para valer até 21 de outubro de 24. Que é o processo, inclusive, gente, tem gente aqui que fez o reconhecimento através dele. E aí, o que acontece? Então, assim, ó, vamos deixar tudo pronto e ver o momento que tiver uma oportunidade que abrir uma janela, mas você tem um espanhol. Ah, não, mas achei aqui um português. E aí nós começamos a trabalhar também com a frente. Assim começou a cidadania espanhola, assim começou a cidadania portuguesa, né? Aí, mais adiante, eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos, né? Esses 3 filhos moram nos Estados Unidos já há algum tempo. Um ainda é estudante, fazendo faculdade. Os outros 2 já têm uma vida normal lá e tiveram um processo no qual eu auxiliei com o processo de Green Card. E aí, com essas idas e vindas para lá, para cá, e você trabalha com o processo de reconhecimento de cidadania italiana, reconhecimento de cidadania espanhola, reconhecimento de cidadania portuguesa, busca de documentos, tradução, juramentação, apostila, pesquisa, processo de reconstrução de Uhum. documentos que queimaram, que molharam. Então, as pessoas elas começam tudo que está ligado ao mundo da imigração, da cidadania, disso, daquilo, elas vão te procurar. Por exemplo, amanhã eu quero montar um estúdio dentro da minha casa. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com o Guerreiro, porque ele tem um estúdio maravilhoso aqui, ele sabe, ele tem bom gosto, ele sabe o que colocar, ele sabe o que fazer. E aí eu comecei a ser muito procurado com essa questão também das pessoas com a intenção de migrar para os Estados Unidos da América, né? Momento esse que eu fui aprofundar, estudar um pouco mais. Por quê? Porque é uma questão assim, eu não posso, de forma alguma, como cidadão brasileiro, como cidadão americano, se fosse o caso, né, como cidadão de qualquer país, atuar no segmento do processo de green card ou reconhecimento de cidadania ou qualquer coisa que seja nos vistos EB diretamente com relação ao Departamento de Imigração. Não posso, né? Eu tenho e posso ser uma assessoria administrativa de suporte clerical, de forma que eu possa sustentar o cliente, de forma que ele consiga organizar toda a documentação Tá. através do trabalho que nós oferecemos, né? Então aí surgiu a necessidade de várias viagens e parcerias também nesse sentido, e aí nasceu a Visto EB. Então hoje nós temos a Benini e Donato Cidadanias e Vistos, que dentro desse guarda-chuva tem a cidadania italiana, tem a cidadania espanhola, até o dia 21, né? A cidade de outubro, a cidadania portuguesa, e trabalhamos com suporte e assessoria clerical para processo de reconhecimento de Green Card, que é a empresa chamada Visto EB. Então isso assim, rapidamente, tentando Uma aula de história. organizar um pouquinho as coisas, né? E eu não te falei um outro detalhe nesse meio tempo, eu reconheci também a minha cidadania portuguesa, porque teve uma lei de memória histórica por conta da perseguição dos judeus sefaradis que saem da Espanha, vão para Portugal, depois
um rei, que eu acho que é essa história que a Jéssica gosta, uma vez nós falamos a respeito. Aí lá, logo ali perto um pouco antes de 1500, né? Um rei se apaixona por uma princesa portuguesa, não vou lembrar o nome agora ao certo, e aí ele já tinha decretado a perseguição pelos judeus, ele já tinha expulsado os judeus saem da Espanha, vão para Portugal, aí ele se apaixona pela princesa, quer estreitar os relacionamentos entre Portugal e Espanha, e ele fala, só que se não mandar esses caras tudo embora, não tem parceria entre os países, não tem casamento, não tem nada. Só que nós tínhamos o que aqui? Nós tínhamos aqui, e eu estou tratando um pouquinho da Inquisição lá atrás, né? Mas nós tínhamos o que aqui? Nós tínhamos a criação do Estado brasileiro, a necessidade de mão de obra. E aí o que acontece nesse momento? Portugal une o útil ao agradável, pega 52 principais famílias na ocasião, fala, vende o que vocês têm aqui, construam embarcações, vão para o Brasil, ajudem na colonização, ajudem a promover aquele Estado, e daqui a pouco vocês vão receber terras em Sesmaria, isso aqui. E aí nisso vem o quê? As 52 principais famílias que apontam nos livros de genealogia, inclusive um muito conhecido chamado A Genealogia Paulistana. Ele é tem 9 capítulos, tem mais de 1000 páginas cada um. Ali tem toda a genealogia portuguesa, espanhola, de judeu sefaradi. Tá? E ali você vai encontrar e vai entender algumas coisas. Você vai entender que os judeus, eles trocavam seus nomes para não serem perseguidos. Muitas vezes eles colocavam o nome de plantas, de árvores, né? Vieira, pereira, figueira, para poder não perder a identidade judia, mas ao mesmo tempo para esconderem que eram cristãos novos, porque o sefardita ele era o quê? Ele foi obrigado a se converter ao cristianismo na Inquisição para não ser crucificado, queimado, morto, né? E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, vou contar baseado um pouco na história da minha família. A minha família que chegou no Brasil, parte dela chega em São Vicente. O meu antepassado, que é o judeu sefaradi, é o Antônio Rodrigues de Alvarenga, que foi um contemporâneo de Anchieta, um dos primeiros colonizadores, vamos dizer assim, de São Vicente, né? É meu 13º avô. E aí eu consegui encontrar toda a documentação até essa geração, onde comprova que ele teve perseguição por judaísmo, etc. e tal. E através desses documentos e dessa história, Portugal, por uma questão de reparação histórica, reconhecia a cidadania portuguesa. Foi assim que eu fiz. E até hoje é válida essa lei? A lei, ela é válida, no entanto, o que ocorre? Ela foi alterada há alguns anos atrás e hoje ela está um pouco mais difícil porque você tem que comprovar vínculos mais fortes. Tá. Como ou residência em Portugal ou viagens ao longo de tanto tempo. Tá para ter alguma mudança aí. Mas o que eu ia dizer que é interessante é assim, você conhece alguém dos Santos? Um monte. E das Graças? Já ouvi falar. Já? E de Jesus? Também. José de Jesus. Né? Sabe como que surgiu isso ou não? Não. Isso tinham confrarias na época. Esses judeus sefaradis, eles mais do que se converterem, eles tinham que provar que eles eram cristãos. Mas eles tinham que provar isso para a sociedade. No dia a dia ali, dentro de casa, as práticas deles eram judaicas, mas ali eles tinham que comprovar para a sociedade.
E o judeu, se ele viesse a faltar, se ele não fosse cristão, não tivesse convertido, eles eram enterrados no cemitério, os cemitérios eram nas igrejas. Então, se ele não fosse partícipe daquela igreja, daquela comunidade, ele não seria enterrado ali na igreja. E aí eles faziam votos e juramentos. Você tinha confrarias. Então você imagina o Yosef, que virou José, que tinha um sobrenome X judeu, que virou Vieira. Então o José Vieira. Quando ele ia fazer o juramento, ele tinha que jurar por algo do cristianismo da Igreja Católica. Se ele jurasse, José Vieira, eu, José Vieira, declaro que a partir desta data, né, farei parte de todo o processo de benemerência junto à comunidade, de forma cristã, e juro por Jesus. Quando ele assinava lá embaixo, ele jurou por Jesus. Ele não era mais o José Vieira, ele era José de Jesus. Da mesma forma que quem jurava por todos os santos virava dos santos. Quem jurava por Maria da Conceição virava da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, e por aí vai esses sobrenomes. E a grande dificuldade da genealogia nesse aspecto, em função de perder essa identidade do nome e do sobrenome. Que interessante. Mauro, fala um pouquinho para mim assim, o que você percebe que essas descobertas proporcionam para as pessoas que, no caso, te procuram? Você falou que, cara, lógico, você teve quando você visitou lá, né, a A Itália, a identidade. identidade, você percebeu, você que está acompanhando tantos processos, tantas pessoas que conseguem, você consegue perceber quando sai isso para eles, além daquela questão, eu sou europeu agora, mas essa questão sentimental da família? Muito grande. Eu tenho, inclusive, o nosso slogan é Benini Donato resgatando as suas origens, né? E um trabalho que a gente faz, que eu particularmente, junto com a Ana Paula, fazemos muito grande, é levar essa consciência para as pessoas, né? Descubra independente de cidadania, independente de um documento. Nós temos pessoas que nos procuram só para fazer a pesquisa genealógica, porque querem ter identidade, querem saber de onde vieram, quem são os seus ancestrais, quem são os seus antepassados. Você imagina que hoje nós estamos aqui em 2025, né? Eu tenho documentos históricos da minha família de 1500 e alguma coisa, do lado dos portugueses. Aí eu tenho documentos históricos do lado dos italianos de 1680, mais ou menos. Quantos anos? Né? E a gente não perde essa identidade, né? Sim. A mão não A para. mão não para. A mão não para, a energia sempre falando alto. Então é assim, eu sinto que as pessoas elas estão, da pandemia para cá, muito mais introspectivas, muito mais olhando para dentro, buscando perdoar, buscando pacificar, buscando melhorar, evoluir. Eu acredito que muita gente chegou ali muito perto, né, do caos, muito perto da morte, propriamente dito, muita gente mesmo. E o que eu vejo hoje, as pessoas começaram a valorizar mais as suas histórias. Você conhece alguma história que houve até um processo de cura emocional com algum processo desse que você fez, Há digo assim, várias. sabe?
Vários. A pessoa, algum trauma, alguma coisa que não deixava ela Vários. evoluir. Vários. Eu vou te falar que eu tive um caso em específico de uma menina que me procurou que não achava o óbito do bisavô dela. Não achava o óbito do bisavô, não achava. Aí eu falei, me conta um pouco da história, dentro da pesquisa genealógica que a gente faz. Qual era o nome dele? Qual era o nome dos filhos? Qual era o nome dos netos? Qual era o nome das esposas? Qual era o nome dos esposos? E fui indo. Da onde ele era, onde ele nasceu, aonde ele casou. Bom, resumo da ópera. Ele era uma pessoa assim com um gênio extremamente forte, né? Extremamente forte. E ele disse que quando pegava uma fazenda para cuidar, ele pegava essa fazenda e essa fazenda, ele falava assim, eu quero carta branca. Se não fosse do jeito dele, e eu já ouvi essa história de italianos mais de uma vez, tá? O do bisavô da Ana Paula, o avô da Ana Paula, minha esposa, do lado paterno, era a mesma coisa. Se fosse diferente do que ele tinha ali programado, que ele sabia que funcionava, ele pegava os filhos, colocava num caminhão ou numa carroça e ia embora para a próxima cidade, né? E aí não achavam o casamento e não achavam óbito dele. Aí eu falei, mas você tem alguém da família que possa lembrar? Olha, um tio tal tá sumido. Ele sumiu faz mais de 15 anos. Desapareceu. Os outros tios não têm muita memória disso. Uma das tias que eu mais falo, não adianta porque ela tem Alzheimer. Eu falei, é com ela que eu quero falar. Aí eu liguei para ela, conversando com ela. Tudo bem com a senhora? Não me recordo o nome agora, me perdoa. Eu queria que a senhora me contasse o que a senhora se lembra. Ah, meu pai, ele era muito genioso, mas na realidade ele não era meu pai. A minha mãe casou com ele, eu já era nascida, né? E aí, mas ele para mim era meu pai. Ele era muito bom para mim, ele que me criou, me educou, e ele era muito gênio forte, sabe? E aí, quando a gente morava em Pirajuí, aí eu, opa, não tinha essa cidade aqui. Aí eu anotei. Por que que eu quis falar com ela? Não sei se você sabe, se você já leu algo a respeito. Pessoas acometidas por Alzheimer, elas têm Ah, lembranças tá. mais remotas, mais passadas, O que elas perdem são as lembranças mais recentes. recentes. E aí, ela falou, falei, o que a senhora se lembra? Aí o pai queria ir para o Paraná. O pai queria ir para o Paraná, aí nós estávamos no Mercedão azul. Tava eu, o pai, a mãe e alguns irmãos. Os outros irmãos mais velhos estavam no caminhão de trás. E aí, quando chegou ali que cruza na fronteira de São Paulo com o Paranazão, tem uma ponte. Tinha uma polícia assim. Na hora que atravessou a ponte, o pai mandou parar o carro, pegou a mãe, desceu assim com a gente e falou assim: olha, véia, olha o Paranazão, agora a gente vai ser feliz. E caiu morto. Aí quando ela falou aquilo, cara, me arrepiou, mas ao mesmo tempo eu falei, bom, se ele morreu na divisa do Paraná com São Paulo, do lado de São Paulo não tá, vai estar pro lado de lá. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela falou, aí veio o policial, eles foram muito bons, inclusive, porque eles puseram o pai dentro do carro e levaram para Alvorada. E declararam o pai morto em Alvorada. Falei, é mesmo? Ela falou, declararam o pai morto em Alvorada, aí, porque aí não teve que judiar do pai. Mas foi muito triste, porque a gente ia em direção da água. Isso eu já sabia. Quando você quer achar um caminho, quando você quer achar, muitas vezes isso eu aprendi com um professor de genealogia, quando você quer entender aonde vive um descendente, seja espanhol, português, italiano,
Se você sabe a região dele, ok. Se você não sabe, veja a região que ele vivia aqui. A geografia, como que é? Que quando você vai ver, é muito Ele parecida. procura Ele algo da onde. procura, desde os tempos mais remotos, as pessoas procuram aquilo no que elas estão acostumadas a viver, no que elas dominam, no que elas têm conhecimento. Porque aquilo que você não conhece, não domina, o que seu cérebro não conhece, você nem enxerga. Não tem uma tese assim? Então, aí ela fala aquilo. Só que assim, ele tinha esse gênio de ir brigando numa fazenda, indo para outra cidade. Eu fui quase até a Argentina para juntar todos os documentos. Tem noção do que é você pegar e falar, não, e na época da pandemia, cartório não atendia. Você tinha que ter autorização para entrar na cidade XYZ. Uhum. Aí eu peguei o carro, falei para ela, eu vou. E fui. Aí parei na primeira cidade. Aí tinha que corrigir, achei 5 certidões, tinha que corrigir todas. Falei para a mulher, olha, eu preciso disso hoje, tal hora. Mas é impossível. Falei, por favor, senhora, é urgente, tal. Aí fui, parei em cima da ponte. Tem gente que fala, você é maluco. Mas eu parei em cima da ponte, acendi uma vela, fiz uma oração pro vô dela, sabe? E falei assim, olha, muito obrigado, mas é pro bem dos seus descendentes o que eu tô indo fazer, com respeito à sua história. Não estou falando aqui, gente, nem do ponto de vista de crença de espiritual, de Sim. acreditar nisso. Não, estou falando em respeito à energia. A gente, por exemplo, quando vai... Nós somos energia. Nós somos aqui cheios de energia. Nós temos a nossa energia, nossa roupa tem nossa energia, nossos documentos têm nossa energia. Né? A gente às vezes dá choque, tem estática. Uhum. Então você imagina você lidar com energias e com histórias do passado. Você tem que ter essa, digamos assim, permissão, né, para não ser invasivo com a história das pessoas. Mas aí, pois bem, aí eu vou todas as cidades, fui parando. Rodei mais de 3.500 quilômetros. Aí voltei. Tava tudo pronto, tudo certo já. Aí eu fechei o relatório, porque ela em específico me contratou para juntar a documentação e ela Uhum. estava indo para Itália Tá. fazer quando era permitido, que hoje não é mais. E aí ela voltou e assim, Mauro, quanto você me deve? E eu vendo que, por mais que ela tinha uma condição de realizar aquilo, de fazer aquilo, o quão difícil estava para ela fazer aquilo. E todas as custas das certidões, tudo isso ela ia pagar. Ela ia pagar. Aí eu peguei e falei assim para ela, né? Me deu um negócio, cara. Mas me deu um negócio. Foi uma das minhas primeiras clientes, a Nayara. Nayara. E aí me deu um negócio assim, meio que não vou cobrar o serviço. Ah, ela te perguntou quanto que ela te devia. Aí ela porque eu já tinha meio que passado, foi alguma coisa assim. Aí era um valor alto. Porque você imagina você viajar Tá. mais de 3.500 quilômetros em loco, buscando tudo. Aí ela falou, posso te pagar em 4 vezes? Eu falei, não. Posso te pagar em 2, em 3? Eu falei, não, em uma, mas à vista. Eu falei, não. Ela falou, como assim? Eu falei, você não vai me pagar nada. Eu quero que você me pague as custas que eu tive com gasolina, com pedágio, com as certidões, com as traduções, com as apostilas, mas o meu serviço fica em gratidão a todo o aprendizado que eu tive durante essa jornada. Jornada. E aí, sabe o que aconteceu depois disso? Quando eu estava fazendo os documentos aqui, um dos cartórios era no Mandaqui. Cara, Mandaqui, Paraná, Pirajuí, era assim, uma loucura. Um dos documentos era aqui em Piraju, era no Mandaqui. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que fazer retificação. Ele tinha muitos filhos. Eu tinha que apresentar os documentos de todos os filhos mortos e eu tinha que apresentar todos os documentos dos filhos vivos.
autorizando a retificar o nome do italiano. Se não tivesse o documento de todos e autorização, não podia retificar tudo. Só que tinha um sumido. Aí nós tivemos que fazer o quê? Todos os filhos assinarem informando que aquele filho estava desaparecido. Você tem noção o que aconteceu depois que encontrou todos os documentos? Ela fez o processo dela. Do nada. O tio desaparecido dela com mais de 15 anos apareceu. Não acredito. Te juro. Te dou o telefone dela, a gente liga para ela no ar aqui agora. Depois de todo mundo ter assinado que tinha desaparecido. Depois de... É um negócio assim que eu penso que é do ponto de vista energético mesmo, é vibracional, porque se você imaginar, quantas vezes você pensou assim, vou telefonar para o fulano de tal, e a pessoa te liga. É como se a ligação tivesse vindo primeiro, né? Então, assim, eu particularmente, eu tenho experiências assim nesse sentido muito grande, sabe? Ela foi um grande exemplo disso. De juntar a história. A história. Baseado na... E aí juntei todo o quebra-cabeça. Aí depois que juntou todo o quebra-cabeça, quem aparece? O tio sumido, né? Aquela pessoa, aquele ser que de repente já não era mais lembrado, que foi lembrado pela família. Então, assim, eu penso que, e falo sempre, a genealogia, independente dos processos, né, que são muito bem-vindos, podem nos ligar a qualquer momento para isso, mas, assim, a genealogia, eu penso que, eu falo que é algo curativo e terapêutico. Eu entendo a genealogia como algo muito curativo e muito terapêutico. Ô Mauro, é o seguinte, aqui a gente tem, no finalzinho, eu sempre abro pro pessoal que tá aqui no backstage aqui e ouviu essa história, a oportunidade deles fazerem alguma pergunta. Porque às vezes está por lá e fala, putz, eu queria saber sobre isso. Então, vou abrir agora, pessoal. Jéssica, tem alguma pergunta aí? O Rafa tem alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar pro Mauro? Eu tenho. Se hoje você se acha que é uma pessoa realizada com esse trabalho que você faz. Tá, ela perguntou se hoje com o que você faz, principalmente pela história que você contou, né? Ou seja, muito mais tempo na área executiva, se hoje, resgatando essas histórias, você sente que muito realizado, se é isso que você vai tocar aí para o futuro. Muito interessante a pergunta e o que eu tinha dito até lá atrás, né? Eu sinto que tudo o que teve até aqui fez parte da construção para hoje eu realmente atingir esse objetivo e esse projeto de vida, que mais do que uma empresa e realizar o sonho das pessoas também se tornou um projeto de vida. É muito gratificante. Boa. É muito gostoso você achar um documento que tem mais de 150 anos. Você tem noção que é achar um documento? E que conta a história de outra pessoa, né? Deve ser muito legal. Gostoso. É legal. Rafa, tem? Eu tenho. Eu fiquei com uma dúvida sobre como que um cliente te procura, como que se monta um propósito, como que você vende esse serviço? Não estou nem falando de valores, mas como que é montada essa proposta comercial ali? O Rafa tá perguntando assim, o cliente chega, assim como eu cheguei no Mauro, eu falei, Mauro, o meu nome é esse, acha que tem alguma origem aí? Como que você monta esse processo? Como o cara vai falar assim... Não sabe até onde que ele vai conseguir avançar, né? Porque é uma coisa que você pode ter ou não. Sim, é bem interessante isso também, porque assim, você não necessariamente vai ter a documentação. Então você pode ter as origens, mas não necessariamente essa documentação vai ser encontrada, né? Eu particularmente, eu sempre digo assim, eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. Se não for bom, eu quero o que é bom e eu quero que as pessoas tenham o que for bom também.
Antes de qualquer coisa, eu faço uma prévia, Ah, tá. tá? Então, por exemplo, quando nós nos encontramos, eu fiz uma prévia ali com você. Qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Lembra o nome dos seus avós? Qual que é? Eu pesquiso na hora, através do sistema, e vejo qual é o grau de dificuldade que eu vou encontrar. Ali, Nessa primeira pesquisa você já tem uma ideia. Eu já tenho uma ideia. Se eu ali, quando cliquei, já encontrar tudo, eu te cobrei pesquisa? não. Não, eu não vou cobrar pesquisa. Por quê? O que nós temos que entender? Esse processo tem fases. Qual que é a primeira fase dele? Pesquisa genealógica. Qual que é a segunda fase desse processo? Busca de documentos, a materialidade desses documentos, porque não adianta eu na pesquisa genealógica encontrar, saber onde é, saber onde estar e a guerra ter destruído aquele documento, ele não existir nem na igreja nem no registro civil. Qual que é a terceira fase disso? Adequação documental, a retificação de documentos ou a reconstituição de documentos que sabe-se de onde é e foram destruídos através de processos judiciais. Qual que é a outra fase desse processo? Tornar esses documentos públicos para serem utilizados, válidos nos países que eles vão ser usados para reconhecer o direito da cidadania que você está se propondo. Fora isso, a tradução juramentada, reconhecer aquele documento como público de novo. Aí você tem a ação que você vai impetrar, né, para reconhecer aquele processo. Judicial ou administrativa? Tem casos que elas são administrativas, 90% dos casos são judiciais. Você vai impetrar aquele pleito seu no Brasil, no consulado, ou você vai empreitar isso, você vai protocolar isso no país europeu lá que você tem a origem, que via de regra o que a gente faz é isso, a gente faz no próprio país, na Itália, na Espanha, em Portugal, né? Aí você finalizou, teve a audiência, teve a sentença. O que vem depois da sentença? Foi acolhido, mas ainda você tem que aguardar trânsito em julgado, você tem que aguardar juntada de processo, certidão de objeto pé, transcrição desse documento. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é assim, muita gente vende sonho e vende ilusão. Eu tenho uma outra frase que é assim, eu prefiro ficar vermelho na hora do que roxo depois. Que a gente falar, não, em 2 aninhos isso aí tá tudo certo. Não tá. Porque é muita coisa, é muito processo. E aí, obviamente, que de acordo com o grau de dificuldade na pesquisa, quando você puxa uma pesquisa, você já sabe qual é o grau de dificuldade que vai ter. Então, aí, por exemplo, você já consegue formatar uma proposta com Para valores. pesquisa. Para pesquisa. Ah, para pesquisa. Para pesquisa. Se eu achei tudo, vi tudo, eu analiso os documentos, falo, não tem erro, não tem nada aqui. Não, tem erro, vai gastar tanto com retificação, vai gastar tanto... Aí eu sei tudo, né? Mas uma dica de ouro para todo mundo que tem interesse em descobrir as suas origens. Como eu falei lá atrás, os seus documentos te contam as histórias. Sua certidão de nascimento tem o nome dos seus pais e dos seus avós, maternos e paternos. A certidão de nascimento dos seus pais, idem. Dos seus avós, idem. Então, o que é o ideal? Quando você vai iniciar um processo desse, não que nós não possamos ajudar, mas para que você possa conhecer um pouquinho as suas origens, subir os nascimentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. É o meio pelo qual os documentos vão contar a sua história. Mano, eu ficaria aqui ouvindo essas histórias aqui a noite toda, porque é muita história de descoberta, é muita coisa boa. A gente teria que vou marcar um outro episódio para a gente entender um pouquinho mais do contexto histórico, familiar, principalmente
do Brasil e das famílias. E vamos aproveitar então para deixar aqui como que o pessoal te encontra porque você faz tanto esse trabalho, né, de montar Sim, a genealogia, mas também de trabalhar com a cidadania, né? Que aí a pessoa fala, eu quero saber se eu posso. Então, sim. como que ela entra em contato com você? Tem alguma rede social, algum Nós WhatsApp que a gente temos, pode nós divulgar? temos o site, tem o meu telefone pessoal, tem o Instagram, né, da Benini Donato também. O site principal é posso falar? Pode falar e a gente vai deixar escrito aqui também www.benini, com i no final, N-I-N-I, beniniedonato.com.br. Ótimo. www.beniniedonato.com.br. Dentro do site da Benini e Donato, você tem um ícone Cidadanias. Boa. Quando você clica no Cidadanias, ali abre as fanpages de espanhola, Tá. portuguesa e do processo de visto EB. E aí ele Tá? clica em qual ele imagina que ele acredita que esteja. Sim. E se é uma pessoa que fala assim, eu não sei. Pode entrar em contato conosco. Além do nosso site, tem um número que é telefone e WhatsApp. Eu costumo dizer muito telefone e WhatsApp e digo para as pessoas chamarem pelo WhatsApp, porque às vezes, como eu estou indo, por exemplo, para a Itália, para Portugal, eu Uhum. uso o WhatsApp. É o mais 5511 999 88 1268. Beleza. Tá? Perfeito. Maravilha. E obrigado mais uma vez Eu que de agradeço você por esse bate-papo aqui que resgata as origens. as origens. Obrigado mais Eu uma te vez, Mauro. agradeço. Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio.